Tá, vamos lá, galera, voltando. Agora a gente vai fazer um segundo exercício aqui, uma segunda demonstração, que é a criação de um servidor em Node. Então vamos lá. Na aula passada a gente só inicializou uma aplicação, fez ela cuspir um log lá com console.log, mas agora a gente vai realmente usar um, um JavaScript um pouco mais aprimorado. Lá no o nosso segundo exemplo lá da aula era criar um servidorzinho em Node usando só a biblioteca HTTP. Então vamos criar ele aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? Aqui na pasta, eu posso clicar com o botão direito na pasta e abrir com o Node. Expliquei isso no vídeo anterior. Pronto. Abri, está aqui. Como está aqui no nosso package JSON, nosso arquivo principal é esse index.js, então vamos trabalhar com ele. Vamos apagar o que tem aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, dizer para o Node que eu quero carregar a biblioteca HTTP. Então eu vou colocar aqui const, para criar uma constante chamada HTTP. Nessa constante eu vou guardar o resultado da chamada da seguinte função, o resultado da chamada da função de carga da biblioteca. Então eu vou botar aqui require HTTP. O que eu estou fazendo? Estou dizendo Node, carregue para mim a biblioteca HTTP e guarde nessa constante. Basicamente é isso que eu fiz. Vou criar outra constante que vai ser o meu servidor. Vou chamar a constante HTTP. Vou chamar a função createServer. E pronto. Na aula também a gente fez o seguinte, toda aplicação ela precisa de uma porta, porque teu computador é como se fosse um prédio, um condomínio, um prédio cheio de apartamentos e que recebe carta o tempo todo, recebe pacotes o tempo todo. Quando o porteiro do teu prédio recebe um pacote, não adianta ele só saber que aquele pacote é para aquele prédio. Se tem, por exemplo, 300 apartamentos lá do teu prédio, a pergunta que ele vai fazer é para qual apartamento é esse pacote. Então, o pacote, quando ele é endereçado para o teu prédio, ele tem que dizer a porta do apartamento, o número do apartamento. Então, é basicamente parecido com essa lógica que funciona a relação entre portas de rede no teu computador. Então, meu computador ele tem vários programas que estão usando a rede simultaneamente. Então, a minha placa de rede tem que saber qual é a porta desse programa. Então, eu tenho que configurar isso. Então, eu tenho que dizer o seguinte, servidor, listen, ouça, tudo que vier na porta, 3000. Então, meu servidor vai receber tudo que tiver na porta 3000. Então, quando a placa de rede lá receber um pacote, naquele pacote vai ter o IP, vai ter a porta, e ele sabe que é para essa nossa aplicação em Node. Beleza, vamos tentar executar? Vamos ver se funciona? npm start. Quando for executado a primeira vez, vai aparecer uma janelinha. Essa janelinha vocês clicam, vocês marcam OK lá, permitir. Talvez alguma coisa do firewall de vocês. Teoricamente, minha aplicação está rodando. Então, se eu deveria ir aqui, conseguir digitar 127.0.0.1, 2.3000, dar Enter, e deveria acontecer alguma coisa, mas não acontece. Porque a única coisa que eu fiz aqui foi dizer para o meu servidor ser criado e dizer que ele está ouvindo na porta 3000, mas eu não disse, o que o meu servidor vai fazer. Aqui eu deveria ter uma função que trata as requisições que vão chegando. E essa função a gente vai colocar aqui dentro. Dentro aqui do createServer, eu vou criar uma função anônima, function. Essa função vai receber dois parâmetros, que é rec e resp, que eu vou chamar de requisição e resposta. Para um português bem claro. Então, assim, o que é que tem nessa primeira variável aqui que eu chamei de requisição? Vai ter todos os dados que vieram na requisição que veio pela rede. O que é que tem aqui? O que é que vai ter nessa variável resposta? Essa variável resposta vai ter as funções que eu vou usar para dizer como eu quero responder a requisição que eu estou recebendo nesse exato momento. Então, assim, aqui
dentro, nesse momento, a única coisa que eu vou fazer é resposta.end. Vou colocar aqui um H1 só para a gente ter claro aqui que não é bicho de 7 cabeças. Primeiro servidor em Node. Certo. Para fazer isso funcionar, eu tenho que parar aqui. Para então parar, parei aqui embaixo, ó, aplicação. Para parar é só dar um Ctrl C aqui no terminal aqui de baixo que ele para a execução a última execução. Vou dar um clear, vou mandar executar de novo para ele carregar novamente o arquivo index. Beleza? Quando eu vier aqui e eu der F5, ele vai imprimir aqui, ó, primeiro servidor em Node. Aqui eu poderia ter, cara, um texto bem maior. Mas basicamente, o que eu fiz? Requisição, resposta. A resposta é um H1. E aí ele trata lá. Beleza? Então, esse é o exemplo de Node. O primeiro exemplo, bem pequeno, bem simples, para a gente passar a dar passos bem curtinhos para ninguém se enrolar no meio do caminho. Então, pronto. Criamos nossa primeira aplicaçãozinha em Node que responde no navegador. Só que essa aplicação em Node aqui, cara, ela tem um problema. Que, por exemplo, se eu botar aqui barra outros.html, responde isso. Se eu colocar barra alunos barra turmas barra arquivo.html, ele responde a mesma coisa. Então, assim, esse nosso servidor aí, ele responde essa mensagem para qualquer requisição que ele receba. Um servidor de verdade, quando eu colocasse aqui uma URL diferente, ele ia dar uma resposta diferente dependendo da URL que eu acessar aqui. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula.